não sei se você é da época que a avó da gente falava, olha, se um cadáver arrotar perto de você, você morre. Nossa, muitas pessoas me procuram, Josi, eu escutava muito isso. Então, esse arrotar que os nossos antigos falavam é a eliminação de gases, né? Porque você tem um corpo no velório que não foi preparado. O abdômen vai ali, né? Vai aumentando de volume e você sabe que ali tem gases. Já tem uma ação grande de bactérias. E esses gases vão começar a empurrar os líquidos. Até o momento que começa aí... Mas o que isso faz conosco, que estamos em volta? Pode provocar doenças terríveis. Doenças respiratórias, né? A gente tem vários casos aí de viroses que saem a partir da decomposição, a partir de um cemitério que não cumpre as normas do CONAMA. Só que para você ter noção, para o pessoal em casa ter noção, de cada 10 cemitérios no Brasil, 8 estão contaminando o meio ambiente. Nossa, é gravíssimo. É gravíssimo. E já tem as normas aí, né? Desde 2008, o CONAMA já tem várias normas para que se fossem cumpridas, como o Invol, por exemplo, que é um manto protetor simples que nós temos lá no Instituto Agnus Dei, que é um manto protetor que a gente coloca no fundo da urna. Ele é como se fosse um grande absorvente. Sabe o absorvente feminino? Ele é como se fosse um grande absorvente. Ele é colocado no fundo da urna e ali ele retém todo o necrochorume, todo esse líquido gerado pela decomposição. Existe algum risco para, você disse, de 8, né, de 10 cemitérios, de cada 10 cemitérios, existe algum risco para as pessoas que visitam o cemitério? Ou seja, essa prática de vou levar flores, tudo bem que é eventual, uma vez por ano, mas todas as pessoas, né, muitas pessoas costumam fazer isso. Sim, bastante. E tem pessoas que gostam, né, de namorar no cemitério e assumem isso, me procuram no privado. Ah, você não sabe o que você está falando? Eu sempre namorei no cemitério, eu sempre fiz piquenique no cemitério. Meu Deus do céu. Um local de decomposição humana, né, onde está presente aí as aminas, que a gente chama de bactérias, para ficar fácil. Duas camaradas chamadas putrescina e cadaverina. E não são só elas, existem vários outros micro-organismos presentes ali, sabe? Então o pessoal fala, não entra com a ferida aberta no cemitério. Aí você vai falar para mim, Josi, isso aí é coisa de religião, não tem nada a ver. Não, não é religião. Por quê? A putrescina, a cadaverina principalmente, que é um subproduto da decomposição, a gente chama ela de comedora de carne. Ela é cancerígena. E se ela entra, se uma pessoa com uma ferida aberta, um pé diabético, por exemplo, isso aí eu acho que quem está em casa deve ter vários casos de, o fulano entrou com uma ferida no cemitério e perdeu o membro. Por quê? Porque ela aloja ali naquela ferida. Por isso que há todo aquele estigma, não entra, mulher que fez cirurgia de cesárea, não pode entrar no cemitério. Criança, porque criança passa a mão em tudo, põe a mão na boca. Então, mas é interessante porque isso não é uma... Tudo bem, eu não tenho costume de ir, não falo muito sobre esse assunto com as pessoas, mas a gente sabe que faz parte de muita gente visitar o cemitério, mas eu nunca... Da cultura. Mas eu não me lembro das vezes que fui em algum cemitério de receber algum tipo de diretriz na entrada. Ou alguma restrição, sabe? Aquela coisa, olha, você vai entrar aqui, evita vir com criança, coloque uma máscara, evita tocar nas coisas, ninguém fala nada. É um descaso muito grande, né, Raul? Você já viu algum cemitério com câmera? Não. Com poste de energia? Sim, geralmente poste é tudo de escuro. Luz, geralmente tudo escuro. Para evitar que as pessoas circulem também. Sem câmera, né? Estou falando de cemitérios públicos, principalmente, sem seguranças. Alguém ali, um agente de segurança que vigia alguém pulando o muro. Por quê? Hoje nós temos pessoas que acabam depredando, né? Acabam roubando, né? Levando para casa placas de bronze, por exemplo. Isso é muito real. Inclusive, tem histórias de pessoas que chegam a abrir o caixão para pegar joias, né? Exatamente. E aí a gente tem... Me fugiu a palavra, agora me perdoa. Imagina. Quando você abre algo, quando você quebra a violação, né, de sepultura. Artigo 210 do Código Penal Brasileiro. Então é crime. Violam a sepultura para pegar crânio, né, para fazer alguns tipos de coisas. Aí não vem o caso religião, cada um sabe de si. Mas ali é o amor da vida de alguém. É um patrimônio de uma família. E não existe muito essa coisa da fiscalização. Com as lives eu tenho conseguido conscientizar pessoas. Então tem gente que fala, Josi, eu vi lá a sepultura quebrada, aberta, dá pra ver o corpo se decompondo. Eu sempre falo, vai lá, vai na administração do cemitério, vai até a prefeitura e denuncia, né? E denuncia um caso desse, porque precisa. Mesma coisa o necrochorume.
aquelas gavetas que tem em cemitérios, não sei se você já presenciou algumas, não estou falando de cemitério vertical, cemitério horizontal, né, que a gente está mais acostumado. Esses construídos no meio das cidades. Sim. E que Pô, estão temos um aí... aqui na Cardeal Arco Verde, aqui em São Paulo, aqui do lado. E o por pessoal exemplo. pode me perguntar, mas por que ela fala tanto de contaminação? Vamos lá, se um lençol freático, se o lençol freático naquela região ele for superficial, você pode contar que esse subproduto da decomposição A água, tudo. vai atingir. Putz. Uma amiga me contou há pouco tempo uma história muito real de uma aluna dela, a família começando a ter quadros de CA, quadro de câncer. E aí o médico achou muito estranho. Mais de 4 pessoas na mesma família tendo quadro de câncer em locais diferentes. Então, peraí, vamos ver se é genético. Não, fizeram toda a investigação, não era genética. E aí onde eles moravam? Parede e meia com o cemitério. Então, ao longo do tempo, eles estavam se contaminando com a água que bebiam, que tinha a presença daqueles subprodutos ali. Então, Raul, essa é a cânula, que eu não vou fazer mais, que isso aqui eu vi que realmente Não, tá tudo te bem. deixou mais, né? Essa é infantil. Ainda tem, desculpa, Raul. Ainda tem... Acabou de falar que é bem o negócio que faz, aí ela me fala um negócio... Não. Desculpa, eu nem... Não, desculpa, porque tem... Ela não pensou. Gente, essa aqui é infantil, tá? Pra quem pergunta, se tem... Só não se fixa muito não, Raul. É porque o pessoal pergunta se tem instrumentos infantis. Tem, tá, gente? Por quê? O calibre arterial é bem menor. Então, a gente não vai colocar um calibre maior pra gente perder aquele acesso arterial, né? E para quem está perguntando como se trata bebezinho recém-nascido, a gente não faz acesso arterial. A gente tem um outro procedimento que a gente faz e que dá também muito certo, tá? E que o corpinho fica tratado. Isso aqui é um aspirador de boca e de nariz, tá? A gente aspira os líquidos. Desculpa, Raul. Não. O Raul tá me olhando, chega... Não, eu tô... Gente, eu tô hoje rindo, o programa é pra gente falar em detalhe. Ele tem um certo nervoso mesmo, dá pra perceber. E aí a gente tem os instrumentos infantis também, tá? Como a cânula, né? A vara aspiradora que tá lá no laboratório para aspirar a cavidade abdominal. É bastante instrumento. Eu não vou Agora, pegar só tudo, não. de uma maneira geral, você utiliza todos os instrumentos em todos os procedimentos eu peguei só os que a gente mais utiliza. Mas E você todos os utiliza procedimentos. em todos os procedimentos? Precisa, obrigatório. O que são esses grandes aí? Então, isso aqui eu acho que vai te deixar desconfortável. Não, pode né, falar. você falar. Isso aqui é um afastador de mandíbula. Né? Algumas pessoas, quando tem espasmos de dor, por exemplo, né? Chega a rigidez cadavérica e o dente está trincado ali, né? E a gente precisa abrir, por quê? Porque eu vou precisar aspirar. Lembra que eu te falei que isso aqui é um aspirador de boca e de nariz, né? De nariz e boca, aspirador de vias aéreas. A gente precisa abrir. E eu uso também para me auxiliar no tamponamento, que é essa introdução de algodão, né? Pelo nariz e pela boca, via nariz e boca. Ou seja, ele faz direitinho aqui, ó, o desenho do céu da boca. E aí ele vai levando. O tamponamento, Raul, é uma das coisas que mais chocam familiares, por exemplo. Eu sou meio contra nessa questão de fazer tamponamento na frente de um familiar. Porque eu já presenciei muitos familiares desmaiando assistindo o tamponamento. Ah, mas familiares costumam assistir o procedimento Você da vai entender por tanatopraxia? quê. Não, dentro da tanatopraxia não. Mas corpos que não fazem tanato, por exemplo, e que começam a extravasar na capela, deve ter gente aí que já passou por isso, alguém tem que... eles ligam, né? Aí a gente vai com uma maleta até a capela para fazer esse atendimento. E quando a gente chega lá, tem que ficar uma pessoa da família dentro da capela. Entendi. E aí a pessoa simplesmente me vê, né, abrindo a boca com o afastador. Eu tento usar, às vezes, a pinça quando estou muito na presença, né, a pinça também ajuda bastante. Eu tento usar a pinça, só que quando a gente começa a introduzir o algodão, a quantidade de algodão é bem grande. E todo mundo acha que é bolinha de algodão, né, que você coloca. Mas não, a gente precisa fazer um tamponamento mais profundo para que não haja extravasamento de líquidos. Muito algodão, então. Enche É de muito algodão, Raul. É muito algodão. Eu imaginava que não. Você pensa pensava uma bolinha de algodão, mas é... Eu costumo dizer para os meus alunos, ó, mensura da cabeça dele até os pés. Cheio de algodão. Da cabeça, o algodão é algodão em corda, né? Eu não trouxe um pedaço para você. A gente chama ele de algodão de corda ou algodão em corda, que ele é fininho, né, e comprido. Então a gente vai tamponando. Geralmente da cabeça aos pés, na altura da pessoa, é a quantidade que cabe na cavidade nasal dele. Coisa! Nossa, eu não sabia isso não.
É bastante algodão. Então isso acaba chocando ali a família naquele E esse momento. outro aí? Esse é um cabo da vara Ah, tá, tocadora. só o cabo, tá. Aqui a gente tem o cabo do bisturi, Tá. né? Tem até 2 aqui, Tá. que é o cabo de bisturi que a gente usa. Tem os outros instrumentos aqui que são cirúrgicos, a gente não usa. Tá, agora uma Natanato. pergunta. Porque como você não tá lidando... Mais uma vez, pessoal que está assistindo, eu não conheço, não entendo do assunto de maneira nenhuma. A ideia aqui é passar como se estivéssemos quando a gente dá risada, nem nada de desrespeito, Sim. jamais. Não, a gente nunca. só faz de uma maneira leve. Mas eu te pergunto agora, até porque também sou totalmente leigo. Já que estão todos mortos, não tem que esterilizar, né? Esteriliza. Alguns estados, algumas regiões pedem até a esterilização em autoclave. Né? Mas pra quê? E outros pedem por conta da nossa saúde. Ah, tá. Se Por caso conta de um tocar na acidente. gente, Exatamente. É por isso. Você imagina um bisturi sem ao menos passar por um cloro, né? Sem ao menos ficar imersos lá no cloro, sem serem lavados e ali Não, tendo lavado, contatos sim, com várias. Fala, né? desculpa. Pode falar. Não. Interromper aqui jamais. Com várias doenças, né? Várias patologias, e aí vai ficando ali toda aquela contaminação. Então, alguns estados é exigido, outros ainda não. Tem uma divergência, às vezes, de algumas exigências, sabe, Raul? Porque eu já presenciei, em alguns estados do Brasil, pessoas da vigilância sanitária que não tinham conhecimento sobre a tanatopraxia. E você fala, mas é estranho você vir fiscalizar algo que você não conhece. Mas eu não vou falar muito sobre isso, é Brasil, né? Não vai falar por quê? Porque para você fiscalizar uma coisa, você não pode pegar vamos fazer um exemplo, a pessoa que faz bolo, que bate um bolo e colocar ela para fazer tanatopraxia. E vice-versa. Como que você vai fiscalizar uma coisa se você não tem conhecimento daquilo? Exatamente, entendido. Aí as coisas passam e quando vem um com conhecimento, fala, nossa, peraí, tá tudo errado. Então existe toda uma exigência Sim. que a gente tem que cumprir, né? E é sempre de acordo com a vigilância daquela localidade, daquela região.